Tudo certo, pessoal? Vocês estão vendo aí na tela? Ok. Tudo certo? Ok, pessoal, vou iniciar a aula. Beleza, pessoal. Na aula passada, eu parei exatamente aqui, quando eu estava explicando sobre os paradigmas da computação, e eu havia falado que nós estamos atualmente vivenciando o terceiro paradigma, que é um paradigma onde o ser humano ele está cercado por dispositivos computacionais. Esse paradigma ele é chamado de computação ubíqua, ok? Então nós já passamos por três paradigmas e o atual é o paradigma da computação ubíqua. E eu lembro que eu falei para vocês que esse paradigma ele é uma consequência da evolução digital que ocorreu nesses últimos anos, principalmente a gente observa um aumento da capacidade computacional, hardware, e também a redução do tamanho do hardware, né? Cada vez mais hardware menor e apresenta um poder de processamento maior, né? E esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele está disponível nesse site, o bic.com, e ele mostra justamente a relação entre vendas, observem aqui, ó, vendas por ano, né? A relação entre vendas de dispositivos computacionais, né? Em cada paradigma, em cada era da computação. E a gente observa aqui, né, que os mainframes eles tiveram um pico, e aí esse pico ocorreu em meados década de 50, 60, por aí, né? E aí, no final da década de 60 e início da década de 70, as vendas dos computadores pessoais começaram a crescer, né? Foi na época em que surgiu aí o Steve Jobs, a Apple, computador pessoal, e houve um crescimento significativo na venda de computadores pessoais, né? E chegou um momento em que essas vendas elas estagnaram, né? Chegou num pico e aí começou a cair. E essa estagnação ela começou a ocorrer a partir dos anos 2000. Eu lembro que na década de 90, você comprar um Pentium, você ter um Pentium em casa era um sonho de consumo, né? Um computador pessoal baseado no processador Pentium, com um modem para permitir que a gente pudesse acessar a internet via conexão de escada. E aí, né, a gente observa aqui essa linha verde, né, que ela está em crescimento,
e ela corresponde justamente à computação ubíqua, né? Que começa a partir aí dos anos 2000, final da década de 90, início dos anos 2000, da década milênio, né? O novo milênio, onde começam a surgir os smartphones, né? Aparece aí o primeiro smartphone, que foi o iPhone, né? E aí começou, né? Começou um crescimento significativo aqui de dispositivos computacionais, como eu já falei, alavancado pelos smartphones, e aí, consequentemente, surgiram outros dispositivos como os tablets, né? E aí essa linha ela continua, né? Ela continua crescendo, onde hoje nós estamos cercados por dispositivos computacionais. E o que é legal é que são dispositivos computacionais que muitas pessoas não sabem que aquilo ali é um computador, né? A pessoa usa uma câmera digital, por exemplo, e essas câmeras de alta definição, pequenas, né? E o cara usa e aí ele usa, né? Um usuário leigo, mas ele não sabe que tem ali um sistema embarcado, tem ali uma computação embarcada. Os carros, né? Os carros. Deixa eu contar uma história engraçada para vocês que aconteceu comigo essa semana. Eu tinha um EcoSport, aquele modelo antigão, o primeiro modelo, né? Um EcoSport. Já fazia uns 16 anos que eu tinha um carro. Ele estava dando muito problema. Aí eu vendi, né? Vendi e eu comprei um Onix. Pessoal, eu fui dirigir o carro, eu apanhei pra caramba. Apanhei porque justamente apanhei da eletrônica embarcada no carro, né? Da computação embarcada no carro. Uma coisa engraçada que aconteceu comigo foi que eu fui levar o meu filho no médico, e aí eu, sem querer, eu apertei um botão que ele limita a velocidade, né? Ele define um limite de velocidade. Só que eu apertei sem querer, né? E aí eu dirigindo, né? O carro não passava de 25 km por hora. Eu passava a terceira marcha e a velocidade não aumentava. E o carro começava a soar um alarme, né? Quando eu passava a terceira e tentava acelerar, né, para aumentar a velocidade. E soava um alarme. E eu, pronto, o carro está com problema. O carro está com problema. Quebrei a caixa de câmbio do carro. E aí consegui chegar em casa, né, arrastando o carro. E fui dar uma olhada no painel. Quando eu fui dar uma olhada no painel, eu percebi que tinha lá um símbolo, né, que era LIN, entre parênteses 25. Aí o que é isso? Aí eu fui dar uma olhada no manual, fui pesquisar na internet, e eu vi que ali realmente era uma função, né, que define um limite de velocidade. Eu, puxa vida, não acredito, cara. Aí fui lá, né, configurei, tirei esse limite de velocidade e comecei a brincar com o painel do carro, né? Coisa que eu ainda não tinha feito, para falar a verdade, né? Peguei o manual e fui estudar. E fui entender como usar o carro, como usar a parte computacional do carro, né? E eu fiquei assim, caramba, eu tô ficando velho mesmo, puxa vida. E eu fiquei assim impressionado, né, com a quantidade de recursos computacionais que estão embarcados no carro, né? Certo? E agora, né, com a chegada aí dos carros autônomos, computação embarcada, inteligência artificial embarcada, né? Então é impressionante, né? É, é, contar para vocês essa história e mostrar que a computação ubíqua ela é uma realidade, né? Que ela está inserida em diversos contextos, em diversos ambientes, fazendo parte do nosso dia a dia, justamente como o Mark Waze ele preveu, né?
que a computação ela estaria embarcada, ela faria parte do nosso dia a dia, sem que nós nos dessemos conta da computação de uma maneira transparente, né? Invisível, onipresente. Então, é impressionante, né? A ideia é exatamente essa. E aí eu venho falando sobre computação ubiqua. Computação ubiqua, que é a nova era, tal, né? Novo paradigma. Mas existe, vamos dizer assim, três termos que são relacionados à computação ubíqua que é importante falar um pouco, né, sobre eles para vocês. Então, o primeiro aqui é a computação ubíqua, que eu já venho falando. Tem a computação pervasiva e a computação móvel. Dentre esses três aqui, vocês conhecem a computação móvel, né? Só que tem um detalhe, né? Uma boa parte das aplicações que a gente usa, que a gente acha que essas aplicações elas são, na verdade, computação móvel, são implementações de computação móvel. Na verdade, uma boa parte dessas aplicações elas já se localizam na computação ubíqua, né? E tem a computação pervasiva. Então eu vou agora falar um pouco, né, sobre cada uma delas. A computação ubíqua eu já falei pra caramba, né? Então eu vou para a computação móvel. E aí qual é a diferença entre a computação móvel e a computação ubíqua? Quando eu falei para vocês que a computação ubíqua ela viabiliza que a gente tenha acesso a serviços computacionais, a conteúdos em qualquer lugar, a qualquer momento, a questão da mobilidade fica muito evidente, né, na computação ubíqua, né? Só que tem um detalhe que diferencia a computação ubíqua da computação móvel. Normalmente, a computação móvel ela se refere a serviços computacionais, ter acesso aos recursos computacionais em qualquer lugar e a qualquer momento. Beleza. No entanto, essas aplicações, esses serviços computacionais, os conteúdos que a gente acessa através da computação móvel, eles são estáticos. São estáticos. Independente do local onde você estiver, você vai acessar um conteúdo e você vai visualizar o mesmo conteúdo. Ok? Ou seja, na computação móvel, as aplicações que são baseadas em computação móvel, elas não percebem o ambiente. Ou seja, elas não interpretam o contexto. Dessa forma, como a aplicação ela não consegue perceber o ambiente, ela não consegue ler o contexto, ela não consegue se adaptar ao ambiente, ao contexto, à situação. As aplicações, os conteúdos não se adaptam ao ambiente, ao contexto, à situação. Vocês estão entendendo? Então, a pessoa, né, ela acessa uma aplicação, ela acessa um conteúdo em qualquer lugar, a qualquer momento, mas ela sempre vai ter uma experiência de interação que não é adaptativa, que não é personalizada, que não é sensível ao contexto. Ok? Por isso que eu venho falando para vocês, quando vocês forem desenvolver uma aplicação, se vocês estão pretendendo desenvolver uma aplicação que ela seja diferente, que ela seja legal, que ela seja melhor, né, do que as aplicações concorrentes, tem algum diferencial, alguma inteligência, não basta que essa aplicação ela seja móvel, não basta que essa aplicação ela rode no smartphone, né? Sei lá, isso não é suficiente. Eu desenvolvi uma aplicação usando PW, né, PWD, aliás, PWA, telas responsivas, não sei o que. Tá, beleza, telas responsivas. Tá, mas e aí? A telas responsivas viabiliza que o usuário ele possa ter acesso, né, a um layout que vai se adaptar ao dispositivo, à tela do dispositivo, mas
beleza, mas ele vai visualizar o mesmo conteúdo, né? Ele não vai ter uma experiência aí inteligente, vamos dizer assim, adaptativa, acessível ao contexto. Beleza? Então, essa é a ideia que está por trás da computação móvel. Simplesmente levar o conteúdo para o usuário, né? Viabilizar que o usuário tenha acesso ao conteúdo em qualquer lugar, a qualquer momento, mas não há aí uma adaptação desse conteúdo. Não há uma percepção do contexto. Beleza. E a computação pervasiva? Eu não sei se vocês já ouviram falar em computação pervasiva, se vocês já ouviram, né, esse nome. A computação pervasiva, ela faz parte da nova era da computação. E o que tem vamos dizer assim, de novidade? Qual é a filosofia que está por detrás da computação pervasiva? Na computação pervasiva, aquela previsão do Mark Waze, ela se concretiza, que é embarcar no ambiente computação, sistemas computacionais, dispositivos computacionais, que estarão executando uma série de tarefas visando melhorar a qualidade de vida do usuário, né, sem que esse usuário se dê conta que naquele lugar tem computação, ou seja, a computação ela está invisível, né? A computação pervasiva hoje ela é muito real, né? Ela é uma realidade também, né? E principalmente em ambientes inteligentes. É uma tendência cada vez mais que os ambientes domésticos, os ambientes corporativos, eles sejam inteligentes, por meio da computação pervasiva. E aí, a computação pervasiva, de forma similar à computação ubíqua, ela usa informações do ambiente para adaptar um sistema, uma aplicação, né, algum tipo de serviço baseado em computação que o usuário precisa, né, que vai ajudar o usuário, que vai otimizar o tempo do usuário, o trabalho do usuário. A computação pervasiva ela faz uso de uma rede de sensores, né? Então esses sensores eles são espalhados pelo ambiente para obter informações do ambiente, obter informações do contexto, né, atual, né, corrente. E aí, uma vez que esses sensores eles capturam dados, obtêm os dados, na sequência esses dados eles vão ser processados por algum mecanismo de inteligência, né, que vai gerar uma saída, e essa saída ela vai atuar no ambiente. Quando eu falo uma saída atuar no ambiente, eu me refiro a uma ação inteligente por parte de dispositivos que estão inseridos no ambiente, né? E aí as empresas, essas empresas de tecnologia, de produtos eletrônicos, eletrônica de consumo, esses grandes players, né, eles estão bastante interessados na computação pervasiva, né? A Samsung, né, ela tem lançado produtos, lançou Smart, né, Smart Things, né, coisas inteligentes. E aí está vindo aí uma geração de dispositivos inteligentes que poderão ser embarcados no ambiente, inseridos no ambiente para otimizar a vida da pessoa, né? Em outras palavras, fazer com que a gente engorde, né? Porque é impressionante, né? Eu acho que toda essa inteligência aí é legal, com certeza, né? Mas ela acostuma mal, né, as pessoas, né? As pessoas recebem tudo na mão e aí é complicado, né? Isso deixa o ser humano acomodado e ele acaba engordando muito, né? Eu engordei pra caramba, pessoal, nessa pandemia. Se vocês me encontrarem, né, pessoalmente, acho que vocês não vão me reconhecer, não. Não estou exagerando. Eu estou pesando 85 quilos. Para quem era magrão, né,
impressionante, assim. E aí eu vou ter que me cuidar, né? Recuperar o meu peso. Beleza? Então, startups estão surgindo que são startups que criam aplicações, soluções baseadas em computação pervasiva para tornar o ambiente mais inteligente. Deixa eu dar um exemplo para vocês prático. Eu tenho um projeto relacionado à computação pervasiva, que é um projeto de TCC. Eu estou orientando uma aluna do curso de Engenharia Elétrica. E aí, qual é o nosso projeto? Por que tem a ver com a computação pervasiva? Vamos lá. Nosso projeto consiste em usar sensores em volta de uma piscina, de um condomínio, para detectar se uma criança, né, se ela está correndo o risco de se afogar numa piscina. Né? Vocês sabem que, infelizmente, muitas crianças elas falecem, né, em virtude de afogamento em piscinas. Crianças que, por algum descuido, essas crianças elas caem na piscina e não tem ninguém por perto, né? E aí acontece uma tragédia, né? Acontece o pior. Então, a minha ideia é usar sensores, incluindo, né, uma gama aí de sensores, câmeras, por exemplo, que vão monitorar o ambiente em torno da piscina. E aí os dados que vão ser coletados, eles vão ser analisados através de uma inteligência artificial, né? Que ao detectar que tem uma criança que está numa situação de perigo, essa inteligência artificial ela vai notificar, né, notificar o condomínio, né, alertar o condomínio, ou seja, executar uma ação inteligente, ok? Então, pessoal, vocês estão escutando o que eu estou falando? Estão escutando? Positivo. Ah, beleza. Beleza, deixa eu voltar então. E aí, esse projeto ele é bem interessante, né? Essa aluna ela defendeu o TCC1 agora, tirou 10, todos os professores deram 10 para ela, né? Por causa da ideia e ela foi muito bem. E é isso, né? É um exemplo aí de uma aplicação baseada em computação pervasiva. É aquela situação que eu falei para vocês na nossa primeira aula sobre esse assunto, é que hoje em dia a gente faz uso de tecnologias, de aplicações, de serviços, e a gente nem se dá conta que, né, essas aplicações, essas tecnologias, elas estão relacionadas à computação ubíqua, estão relacionadas à computação pervasiva. Né? Ou seja, a gente não sabia que existe aí uma área da computação, que existe um paradigma que está relacionado a todas essas tecnologias que já fazem parte do nosso dia a dia. E é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Eu estou tentando formalizar, vamos dizer assim, de uma forma científica, essa área que nós estamos vivendo. Opa, levanta a mão aí. Levantou a mão, Thiago, pode falar. Professor, boa noite. Boa noite. Quando o senhor fala em rede de sensores, seriam apenas aqueles sensores que tem no celular ou a gente poderia usar outros tipos de sensores? Aqueles geralmente que são utilizados em sistemas embarcados, de presença, sei lá, tem um monte de sensores, mas fiquei na dúvida nesse ponto. Certo. É uma boa pergunta. É, Quando eu falo rede de sensores, eu me refiro de fato a uma rede de dispositivos responsáveis por coletar dados. Então hoje já existe aí uma diversidade de sensores, não é, que a gente pode adquirir, são baratos. A gente pode inclusive integrar esses sensores no Raspberry, no Arduino, né, e conectar esses computadores, conectar um Raspberry, por exemplo, repleto de sensores numa rede Wi-Fi, por exemplo. Entendeu? Então, a gente está montando uma rede, né, como já havia falado, com vários sensores, sensores tipo sensores de detecção de presença, câmera,
né, para capturar a imagem, entre outros. Nós estamos integrando, conectando esses sensores a Raspberry, né, alguns Raspberry. E aí a gente vai criar uma rede, né, uma rede local, né, por meio desses Raspberries que estarão conectados a sensores que ficarão, né, coletando dados e, e esses dados eles vão ser analisados por uma inteligência artificial, né, que vai receber esses dados desses dispositivos. Então, a ideia de usar um celular, né, usar um smartphone, usar os sensores, tem a ver, mas assim, a gente não existe essa dependência, né? Não, eu tenho que usar os sensores de um smartphone. Não, eu posso, como já falei, usar aí vários sensores que estão no mercado disponíveis, usar os computadorzinhos que estão sendo, né? Existem várias placas, né? Hoje em dia, nossa, existe aí uma infinidade de placas que nós podemos usar. Eu usei como exemplo aqui o Raspberry, mas tem várias. E é isso. Acho que cada fabricante tem uma placa dessa, né? Dá para fazer uma coisa, dá para fazer uma coisa bem legal, né? Dá para fazer. E Bom, era isso minha dúvida. Obrigado, pessoal. beleza. Mas aí, deixa eu contar uma coisa também interessante relacionada à tua pergunta. O que acontece? Os smartphones, vocês sabem melhor, né? Melhor do que eu, que o hardware desses smartphones é um hardware poderoso, né? Um dia desse eu vi uma reportagem sobre a Apollo 11, né? Que foi a nave que foi para a Lua, sobre a tecnologia embarcada na Apollo 11, né? A computação embarcada, né? E o cara pegou um celular e disse que o poder computacional de um celular, comparado com a computação embarcada na nave da Apollo 11, o poder computacional do smartphone, se eu falar, vocês não vão acreditar. Eu fiquei espantado quando o cara falou, não sei se ele exagerou, eu fiquei curioso, eu ia pesquisar, acabei deixando de lado. Mas ele falou que o poder computacional do smartphone era 1000 vezes maior do que a computação embarcada na nave, em 1969, Apollo 11. Ah, pensou? E aí o que acontece? Espanta mesmo. E aí o que acontece? Eu não sei se vocês têm um hábito de fazer isso, mas eu conheço pessoas que elas trocam de celular todo ano, né? Eu tô com o meu velhinho aqui já faz um bom tempo, eu não tenho esse hábito, mas muitas pessoas elas trocam com frequência celular, muitas pessoas têm um determinado modelo, aí sai uma nova marca, uma nova configuração, e o cara vai, não, eu vou comprar. Aí o celular, o outro, né, deixa guardado aí numa gaveta, às vezes consegue vender e tal. Eu conheço um cara que ele deve ter sei lá, uns 20 celulares, eu acho, sabe? Impressionante, assim, o cara é viciado nisso. Mas o que isso tem a ver com a pergunta do Thiago? Esses celulares que são deixados de lado, eles poderiam ser usados para computação, para desenvolvimento de serviços, né? De serviços de computação pervasiva, de computação ubíqua. Dá para usar o hardware desses dispositivos, né, os sensores desses dispositivos, né, para coletar dados do contexto, do ambiente e usar esses dados para apoiar alguma ação inteligente, né? Então, é um trabalho interessante, poderia ser, de repente, eu vou, sei lá, Opa, pergunta aí, Diego. Professor, eu só não entendi a questão da. O professor disse que a ideia era a computação pervasiva, como se fosse um sistema de sensores numa piscina para evitar que crianças se afogassem, mas no caso aí eu não entendi como que seria feito esse filtro para crianças, porque seria um posicionamento na vertical, ou como é que seria feito isso? Certo, a gente vai trabalhar especialmente com imagens para realizar essa detecção. E a gente vai usar as imagens e nós vamos usar também, né, algoritmos de inteligência artificial para isso.
Então, nós podemos usar, por exemplo, a visão computacional, que o Thiago está interessado em aprender. Na visão computacional, que é um ramo da inteligência artificial, especialmente da Deep Learning, tem algoritmos que nós podemos usar para detectar se tem uma criança, né, sozinha, por exemplo, numa piscina. Nós podemos usar algoritmo para detectar objetos a partir de imagem, nós podemos usar algoritmos para classificação de imagem, que são algoritmos que eles aprendem através de exemplos. Então eu posso, por exemplo, vamos supor que eu vou usar um algoritmo para classificação de imagem. Eu submeto a esse algoritmo exemplos que mostram crianças sozinhas perto de uma piscina, sentada na borda da piscina, ou em pé na piscina, ou já dentro da piscina. Eu submeto centenas de imagens para esse algoritmo, para ele aprender, né, através dessas imagens, situações de risco para crianças, né? Especialmente imagens que mostram crianças em situação de risco. E aí é necessário criar um dataset, né, um conjunto de imagens, um conjunto de dados com imagens. E a gente está fazendo isso. Nesse momento a gente está criando aí um dataset com essas imagens, né? Então a gente está varrendo a web, o YouTube, capturando frames que mostram imagens, mostram vídeos de crianças em situação de perigo. Porque é um tipo de dataset que a gente não encontra, né? Assim, pronto, tem um dataset aqui que contém uma coleção de imagens com crianças em situação de perigo. Então, a criação, inclusive, desse dataset é uma contribuição importante desse trabalho. E a gente está fazendo isso aí. Então, a ideia é usar imagens, né? Como eu já falei. Nós vamos avaliar determinados algoritmos, algoritmo para detecção de objeto, algoritmo para classificação de imagem, e a gente vai avaliar o desempenho desses modelos com relação à capacidade de conseguir enxergar, de conseguir detectar, né, crianças em situação de perigo, e a partir dessa avaliação, né, escolher a melhor abordagem, quem sabe até criar uma abordagem híbrida que mistura, que combina, né, os dois tipos de algoritmos. Tudo isso faz parte do projeto, né? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, em Nova York, eles espalharam em Nova York microfones que ficam monitorando o ambiente com o objetivo de detectar som de tiro. E aí quando ocorre essa detecção de tiro, uma inteligência artificial, ela consegue, né, ela interpreta o áudio e ela consegue, através dessa interpretação do áudio, detectar que houve um tiro, né, em um determinado lugar, porque lembrando que o áudio ele é oriundo de um microfone que vai estar localizado, né, em uma determinada região e tal. E aí a inteligência artificial consegue fazer essa detecção e avisar a polícia. Olha só. Isso aí é um exemplo de computação pervasiva, né? Agora, vejam só, a ideia é exatamente essa. Capturar o contexto, capturar o ambiente, usar os dados, né, processar esses dados e realizar alguma ação inteligente, né? De preferência que essa ação ela modifique o ambiente, altere o ambiente, certo? Essa a ideia, né? Alterar o ambiente também faz parte da computação pervasiva. Beleza? Vou dar mais um exemplo. Esse é um projeto, é uma ideia que eu compartilhei no grupo. Não sei se eu compartilhei com vocês, acho que não. Eu compartilhei com grupos de alunos. Infelizmente, a ponte Rio Negro, né, a ponte Rio Negro, ela se tornou um lugar onde as pessoas estão indo para cometer suicídio. Eu soube que
por semana ocorre, em média, 6 tentativas de suicídio na Ponte Rio Negro. Já pensou? É uma coisa assim que assusta, né? E aí, eu fui caminhar uma vez lá na Ponte Rio Negro e eu notei que estavam espalhados mensagens foram fixadas no corredor da ponte com mensagens positivas. E eu fiquei curioso, mas por que essas mensagens positivas e tal? Justamente mensagens de autoajuda, né? Para incentivar as pessoas, mostrar para as pessoas que a vida é bonita, né? Que isso chamou minha atenção, e aí eu falei com a minha esposa e falei com outras pessoas, e aí eles me falaram, olha, porque está ocorrendo, né, suicídios aqui na ponte. Aí eu fui pesquisar e eu comecei a me espantar com os números que eu vi, né, em relação a isso. Inclusive tem um projeto aí de um vereador que ele sugeriu que sejam colocados grades, né. Bom, aí eu pensei, pô, será que tem uma outra forma de a gente tentar evitar, né, ajudar essas pessoas a evitar que isso aconteça? Aí veio a ideia da computação pervasiva. Como assim? Por exemplo, a gente poderia instalar na ponte uma rede de câmeras, né, que ficaram monitorando a câmera, que ficaram monitorando a ponte. E essas imagens que são capturadas, através de uma IA, é possível detectar pessoas que estão numa situação, né, que apresentam uma atitude suspeita, né, uma atitude que possa indicar que ela está ali, né, se preparando para cometer um suicídio. Então a inteligência ela usa as imagens capturadas e ela identifica, né, faz essa detecção, e aí o mecanismo, a rede, o sistema, né, de monitoramento inteligente realiza uma ação inteligente. Uma ação inteligente. De repente essa ação inteligente pode ser soar um alarme, ou seja, tentar modificar o ambiente, né, através de uma ação inteligente, que consiste só o alarme, ou notificar os socorristas, bombeiros, polícia, que fica ali em torno da ponte e tal, né? E aí é um outro exemplo. Certo? Então, na computação pervasiva, a ideia é essa, é embarcar num ambiente sensores. Quando eu falo sensores, veja só, sensor, existe aí uma diversidade de sensores, né? Câmera é um exemplo de um sensor. Microfone é um exemplo de sensor. Aí tem sensor de luminosidade, tem sensor de termômetro, é um sensor. Tem sensor que visa monitorar gases nocivos ao ser humano, né? E, então, a gente de vez em quando a gente vê uma notícia de pessoas que falecem, infelizmente, porque há vazamento de gás no ambiente, não é? E então, observe, um ambiente inteligente, onde nesse ambiente tivessem inseridos sensores para detectar vazamento de gases nocivos, ao detectar, né, o sistema, né, pode avisar as pessoas daquele lugar, né, olha, aqui está tendo vazamento de gás. Né, e eu não sei como é que isso ainda não foi feito, sabe? Eu fico pensando, poxa vida. Né? E de vez em quando a gente vê notícias, né, de pessoas que infelizmente falecem em ambientes fechados porque há vazamento de gás e tal. Né? Beleza, pessoal? Beleza, professor. Beleza. Então tá aí. Então essa é a ideia da computação pervasiva. Aqui, essa figura ilustra, né, uma casa inteligente, repleta de smart things, fazendo propaganda da Samsung, repleta de dispositivos, olha aqui o sensor de gás que eu tinha comentado aqui, por coincidência, juro para vocês que eu nem lembrava que nessa figura tinha esse sensor aqui, tá aqui, sensor de gás, sensor de temperatura, né, sensor de movimento, legal, né?
sensor de impacto, sensor magnético. Aqui tem um painel de controle, é tipo como se fosse o Jarvis, lá do Homem de Ferro. Aqui um painel de controle. Olha aqui, ó, sirene externa, né? Olha aqui, isso aqui é muito interessante, ó. Pulseira médica, né? Bracelete de alerta. Já pensou? Você está com um bracelete, né? Que ele te notifica, né? Ele te alerta de alguma situação, de algum sinistro, né? Que está ocorrendo. Certo? Imagina que o teu relógio ele te avisa que o teu carro está sendo furtado. Está entendendo a ideia? Né? Você embarca no teu carro um dispositivo. Por exemplo, o meu carro, eu fiquei surpreso também com isso. Ele tem um sensor de tentativa de arrombamento. E quando eu vi o negócio rodando, caramba, meu, olha que é um Onix, hein? Eu fiquei assim, caraca, olha, ele tem um sensor de tentativa de arrombamento. E aí imagina só, né? Deixo o meu carro lá no estacionamento, ativo esse sensor, né? E vou dar aula, vou fazer alguma coisa. E de repente, quando ocorre uma tentativa de arrombamento, eu recebo uma notificação do meu smartphone. Legal, né? E essa ideia surgiu quando o meu carro foi furtado lá na UEA. Vocês acreditam nisso? No estacionamento. Eu fiquei muito chateado, porque arrombaram o meu carro e levaram um DVD player que eu tinha. Olha, que eu tinha comprado, né? Pagado em 24 vezes, né? E, poxa vida, rapaz, arrombaram o meu carro, né? Levaram o DVD player, levaram o meu estojo com os meus DVDs das minhas bandas de rock clássicas, né, que eu gosto, e levaram, olha, eu fiquei muito chateado. E aí eu fui lá na administração da ERT saber se as câmeras, né, tinham capturado alguma coisa, e aí me falaram que as câmeras estavam desligadas. Eu, putz, sabe, foi uma decepção assim muito grande, né? Mas esse exemplo que eu acabei de contar para vocês aí mostra, né, uma aplicação interessante. Tá aí, ó, seria um trabalho legal de TCC, né? Embarcar no carro. Na verdade, o carro ele já vem com esse sensor, né? Saber como acessar esses dados do sensor e enviar, né, esses dados através de um Raspberry, sei lá, uma placa dessas, né? Para uma inteligência que vai interpretar os dados e, caso através dessa interpretação haja uma detecção de tentativa de furto, acione, né, realiza uma ação inteligente para avisar o proprietário do carro que está sendo furtado. Eu tenho certeza, né, que esses carros da Tesla, eu imagino que já devem ter isso, não sei, estou chutando aí, beleza? Então isso é computação pervasiva, pessoal. Eu espero que dessa forma eu tenha conseguido aí plantar na mente de vocês ideias de aplicações, de serviços, né, que vocês poderão desenvolver. Não sei se vocês já tiveram contato com o Raspberry, eu acho que sim, né, o professor Maurício, ele tem uma disciplina, não é? Que ele trabalha, tem uns sistemas embarcados, e eu lembro que ele tinha vários Raspberry, ele levava para a sala de aula. Não sei se vocês chegaram a trabalhar, mas é uma placa que eu recomendo fortemente comprar, sabe? Comprar e ter, para brincar com essa placa, instalar nessa placa sensores, desenvolver, né, aplicações. É muito interessante. Ok? Bom, então a computação pervasiva, ela postula 4 paradigmas fundamentais: descentralização, diversificação, conectividade, transparência. A gente vai entender agora cada uma dessas, cada um desses tópicos. Ok, então descentralização. O que descentralização, o que esse tópico tem a ver com computação pervasiva?
Então, pessoal, consiste justamente em distribuir a responsabilidade de processamento, essa responsabilidade de processar os dados, né, que são obtidos através de uma variedade de dispositivos. O que acontece? Normalmente hoje, tudo é baseado em nuvem, né? Certo? Os dispositivos eles capturam os dados e envia para a nuvem, e é lá na nuvem que roda a inteligência, né? Roda o mecanismo que vai processar esses dados e vai enviar uma resposta para o dispositivo para que ele possa realizar uma ação inteligente. Não sei se você já ouviu falar em computação de borda, Edge Computer, né? Edge Computer. E a computação de borda, ela segue essa ideia da descentralização, que essa ideia da descentralização ela pode ser implementada da seguinte forma. Pode ser implementada explorando o poder computacional do dispositivo, certo? Hoje, a maioria desses frameworks de suporte à inteligência artificial, machine learning, deep learning, tipo TensorFlow, Keras, PyTorch, entre outros, eles fornecem ferramentas que permitem que seja possível a gente otimizar o modelo de IA para que ele possa ser embarcado no Raspberry. Ou seja, embarcar a inteligência no Raspberry. Né? E aí a gente embarca a inteligência no Raspberry, um modelo, e desenvolve, né, um software que vai usar esse modelo de aprendizagem, de machine learning, de deep learning, para processar esse software. Né? Ele vai permitir que seja possível acessar os dados obtidos pelos sensores e submeter esses dados para o modelo de inteligência artificial que vai processar esses dados visando gerar uma ação inteligente pelo dispositivo. Então a ideia é que... Deixa eu voltar aqui, pessoal. A ideia é que cada um desses dispositivos aqui tem uma computação embarcada, né, que permita processar os dados nos próprios dispositivos, evitando submeter esses dados para a nuvem, que é baseada no conceito de centralização, certo? Por isso que existe aí uma expectativa muito grande com a chegada da blockchain, né? Que é uma tecnologia que eu particularmente tenho bastante interesse, porque a blockchain é uma rede de computadores, uma rede descentralizada, né, baseada no modelo de rede P2P, e essa rede viabiliza que seja possível rodar nessa rede código, rodar nessa rede software, né, que são chamados de contratos inteligentes, e ao mesmo tempo essa rede também ela é uma espécie de banco de dados descentralizado, que garante um armazenamento robusto, né, seguro, por meio de uma estrutura encadeada, né, que é chamada de encadeamento de blocos, blockchain, e também, especialmente por meio de uso de criptografia pesada, né. Então, inclusive hoje, tem sido falado que para quebrar, né, a segurança de uma rede blockchain, somente através de computação quântica, né, porque os algoritmos eles são tão complexos, são baseados em modelos matemáticos tão complexos, que para essa criptografia ela ser quebrada é necessário a utilização de máquinas extremamente poderosas computacionalmente, né? E aí a computação quântica ela tem um poder para conseguir quebrar a criptografia usada numa rede blockchain. Mas o que isso tem a ver com computação pervasiva? Tem muito a ver, porque imaginem só se esses dispositivos aqui, ó, ao invés deles processarem os dados através de uma inteligência embarcada em cada um deles, submeterem esses dados que são capturados para uma rede blockchain, né, uma rede descentralizada, onde nessa rede roda a inteligência artificial, roda o modelo os modelos de IA que vão processar esses dados, né?
E sem falar, né, que os dados que são capturados, esses dados, né, eles são sensíveis, né, são dados críticos que necessitam um armazenamento no local seguro, não é? E a gente já sabe que a computação em nuvem tem deixado muito a desejar com relação à segurança. Corriqueiramente, vazamentos de dados tornou-se rotina, né? Quase toda semana sai uma notícia aí que ocorreu vazamento de dados. Por isso que eu sou fã da tecnologia blockchain, né? E ela tem sido apontada como a nova internet, a nova infraestrutura de rede que vai né, viabilizar uma nova internet, uma internet descentralizada e consequentemente uma nova web, né, web 3.0 e tal. Lá no meu canal, fazendo uma propaganda aí do canal do professor Fábio, tem lá uma playlist só sobre blockchain. Quem quiser, né, se aprofundar, quiser saber mais a respeito, vale a pena assistir. Lembrando que em oficina 3 a gente vai só estudar blockchain. Né? Vai ser o assunto que eu vou trabalhar com vocês. Vai ser blockchain. Beleza. Um outro tópico que tem relação com a computação pervasiva é a diversificação. A diversificação... Opa, deixa eu passar aqui. Tá aqui. Ó. A diversificação, ela se refere exatamente, né, a tarefa que cada dispositivo vai desempenhar, vai realizar. Então, cada dispositivo tem ali uma responsabilidade, foi preparado para realizar uma determinada tarefa, capturar um determinado tipo de dado, executar uma determinada ação inteligente, ok? Então, quanto mais diverso for a computação pervasiva inserida no ambiente, mais inteligente, né, será esse ambiente. Né? Conectividade. A conectividade é exatamente conectar esses dispositivos numa rede. Tá? Uma rede Wi-Fi, por exemplo, uma comunicação sem fio, certo? Já existem vários protocolos, né, de redes sem fio que estão sendo usados por esses dispositivos. A gente conhece aí o Bluetooth, né, que é bem comum, né? Mas existem outros protocolos, existe o Zigbee, e estão sendo cada vez mais usados na computação pervasiva. E um outro detalhe também importante com relação a essa conectividade é que esses dispositivos, como eles estão conectados a uma rede, eles podem trocar, né, mensagens entre eles, trocar dados entre eles, poderão conversar, né, entre eles. Então é muito interessante, né? Sei lá, a geladeira conversa com micro-ondas, né? E assim, não é fantasia isso que eu estou falando aqui. Já existem produtos que estão sendo desenvolvidos que vai seguir essa linha. Beleza, um outro tópico, transparência. Capacidades de computação em todo lugar, embarcadas no ambiente a ponto de poderem ser usadas sem serem notadas. Eu já falei bastante, né, sobre isso aí, né, sobre transparência. Que é embarcar a computação em um determinado ambiente que vai estar lá, né, executando uma tarefa e as pessoas não se dão conta que tem a computação. Por exemplo, muitas pessoas que não são da área da computação compram lá compra uma Alexa, né? Inclusive tem uma piada, uma charge que eu vou compartilhar com vocês, enviaram para mim. Depois eu vou compartilhar lá no grupo, que é bem engraçado com relação ao uso da Alexa pelo usuário que não é familiarizado com tecnologia. Aquele cara que não sabe como as coisas funcionam, né? O que tem dentro da caixa, vamos dizer assim. E aí tem uma charge bem engraçada com relação a isso. Então, assim, as pessoas elas usam o dispositivo como se o dispositivo fizesse parte da família já, né? Então, assim, o cara conversa, né, com a Alexa como se estivesse conversando com um ser humano, né? Como se
Então é bem interessante. Tudo isso tem a ver com esse tópico aí da transparência. Beleza? Então, essa figura aqui ela é bem interessante porque ela mostra a relação entre computação ubíqua, computação pervasiva e computação móvel. Eu já falei bastante a respeito da computação ubíqua, então eu falei um pouquinho sobre a computação móvel, sobre a computação pervasiva. Então vamos lá. Observem que a computação ubíqua ela é a intersecção entre a computação pervasiva e a computação móvel. Por quê? Porque a computação pervasiva ela leva em consideração a mobilidade da computação móvel, de modo a permitir que uma pessoa ela possa ter acesso a aplicações, a serviços computacionais em qualquer lugar, a qualquer momento. Mas ela leva também em consideração informações do contexto, informações do ambiente, para oferecer para o usuário uma experiência de acesso inteligente, adaptativa, personalizada, sensível ao contexto, certo? Que é a experiência que a computação pervasiva normalmente ela visa oferecer para o usuário. Visa oferecer para o usuário um acesso a um ambiente, um acesso adaptativo, personalizado. Só que a computação pervasiva, ela não leva em consideração a mobilidade. Beleza? Não leva. A computação ubíqua leva em consideração a mobilidade e as informações que são obtidas do contexto. Já a computação móvel, ela leva somente em consideração a mobilidade. Beleza? Somente a mobilidade. Então, computação ubíqua integra a mobilidade mais pervasividade. Certo? Dispositivo móvel interagindo com o ambiente, percepção do contexto, né? Configurando serviços, adaptando de acordo com a necessidade do usuário e o contexto. Ok? Então, acho que esse slide aqui, se eu falar, eu vou estar sendo repetitivo, porque eu já falei pra caramba. Aqui tem vários exemplos de dispositivos computacionais aqui, né, que nos cercam, que fazem parte do nosso dia a dia, que permitem que a gente tenha acesso à computação ubíqua, né, tenha acesso a aplicações que vão ser baseadas na integração entre a computação móvel e a computação pervasiva, adaptando o comportamento, oferecendo para o usuário uma experiência, como já falei, onipresente, né? Ao mesmo tempo inteligente, adaptativa, personalizada, né? Configurar os seus serviços automaticamente, ok? Então a ideia é essa, né? Que a gente possa, através da computação ubíqua, oferecer para o usuário uma experiência de interação realmente inteligente, adaptativa. Aqui tem uma espécie de uma tabela, né, que ela realiza uma comparação entre essas três abordagens, esses três modelos de computação, né? Computação pervasiva, móvel, ubíqua. Então, na computação pervasiva, como eu já tinha falado, baixa mobilidade, alto grau de embarcamento. Computação móvel, alta mobilidade, baixo grau de embarcamento. Computação ubíqua, alta mobilidade, grau de embarcamento, né? Alto grau de embarcamento. Certo? Minha sugestão, quando vocês forem desenvolver os sistemas de vocês, procurem, né, desenvolver esse sistema, essa aplicação, seguindo aqui a computação ubíqua ou a computação pervasiva, né? Vai depender do que vocês vão desenvolver, né? E aí, nessa disciplina, estão lembrados que eu falei que a nossa segunda avaliação será uma avaliação prática, né? Onde vocês deverão defender um protótipo de uma aplicação baseada em computação ubíqua.
Então acho que seria legal que você já começasse a pensar sobre isso, né, sobre essa aplicação. Agora há pouco eu dei alguns exemplos para vocês, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Vocês já estudaram inteligência artificial? Já, né? Sim. Oficina, né? Oficina 2, né? Todo mundo aqui já estudou inteligência, né? Artificial. Imagino que tem alunos aqui que estão fazendo a disciplina da professora Eloá, né? Que ela mexe pesado com redes neurais, né? Então essa parte de inteligência vocês já estão bem inteirados, né? Eu acho que valeria muito a pena que vocês começassem a pensar, né, numa aplicação de computação ubíqua, que vai ser o trabalho de vocês, pensar, né, como essa inteligência ela poderá ser implementada usando as técnicas que vocês aprenderam, né? E acho que seria interessante. Inclusive, quem sabe, de repente, esse trabalho que vocês vão desenvolver torne-se um TCC, não sei, né? De repente alguém tem uma ideia aí legal e aí vem se tornar um TCC, tá bom? E qual é a minha função, né? A minha função nisso tudo é guiar, né? É guiar vocês, é trazer para vocês qual é o caminho para conseguir desenvolver uma aplicação, um trabalho que seja baseado em computação ubíqua ou computação pervasiva. E é isso que a gente vai, né, ver nessa disciplina. Aqui tem uma outra figura que é interessante, que mostra a relação, né, a relação entre grau de imersão computacional e grau de mobilidade. Então, observem aqui, ó, computação ubíqua. Ela tem um alto grau de imersão computacional. E ela tem um alto grau de mobilidade. A computação móvel. A computação móvel ela tem um alto grau de mobilidade e ela tem um baixo, né, grau de imersão computacional. Certo? Computação pervasiva tem um alto grau de imersão computacional e tem um baixo grau de mobilidade. E os sistemas tradicionais de computação tem aqui, ó, um baixo grau de imersão computacional e um baixo grau de mobilidade. Por isso que eu insisto e venho falando para vocês, fujam disso aqui, ó. Fujam disso aqui, ó. Sistemas tradicionais de computação. Fujam disso aqui. Certo? Quando eu falo fujam disso aqui, eu me refiro, sei lá, na hora de desenvolver o trabalho de conclusão de curso de vocês, ou na hora de desenvolver um projeto, sugerir um projeto na empresa onde vocês estão trabalhando, ou quem sabe até montar uma startup, sei lá. Procurem fugir disso aqui. Certo? Porque observem que o grau de imersão computacional é baixo. E o grau de mobilidade também. E a gente observa que essas duas, vamos dizer assim, essas duas características, né, elas são extremamente importantes hoje em dia para que um software ele tenha sucesso, uma ferramenta tenha sucesso, uma aplicação tenha sucesso. Ok? Bom, a computação ubíqua ela é o foco da nossa disciplina. Beleza. E aí, olha só que interessante. A computação ubíqua ela tem 3 sub-áreas. Né? Dentro dela tem 3 sub-áreas. Que é a Wearable Computing, que é a computação vestível. Tangibles Interfaces, né? Interfaces tangíveis. E Contextual Aware Compute, que é a computação sensível ao contexto. Eu coloquei aqui em vermelho a computação sensível ao contexto, porque é a sub-área que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Certo?
Ah, mas professor, pô, eu curto pra caramba trabalhar com interfaces tangíveis. Pô, desculpem, eu não vou me aprofundar, né, com relação a interfaces tangíveis. Mas eu tenho certeza que essa base que eu vou trazer para vocês, que eu estou apresentando para vocês, vai, de certa forma, dá para ajudar vocês a desenvolver uma aplicação que vai ser baseada em interfaces tangíveis, né? A computação Weibo aqui, a computação vestível, também, da mesma forma, né? Essa base que eu vou trazer para vocês, ela permite que seja possível pensar em aplicações baseadas em computação vestível. Deixa eu dar um exemplo bobo para vocês. Vocês vão me achar um bobo de uma aplicação relacionada à computação vestível, mas eu acho que se essa aplicação fosse desenvolvida, e eu não costumo errar, hein? Eu acho que ela vai fazer um sucesso muito grande entre os jovens, que é o seguinte. Olha a viagem na maionese. Eu vou até tirar dessa tela para falar para vocês. Vocês sabem que essas aplicações de namoro, essas aplicações para aproximar as pessoas, elas fazem muito sucesso, né? Existem aí várias aplicações, né, de namoro e tal, né, que as pessoas usam. E faz muito sucesso, né? Aplicações, inclusive, que elas são focadas em determinados perfis de pessoas, né? Foi hoje que eu vi uma reportagem de uma aplicação que foi criada para aproximar pets. Já pensou? Pets, né? Então, meu cachorro está muito carente, aí eu entro na aplicação e eu procuro uma namorada para ele. Já pensou? Gato, né? E tá bom, beleza. Então é um tipo de aplicação né, que as pessoas usam, sim. Mas o que isso tem a ver com a computação vestível? O que isso tem a ver com a computação pervasiva, a computação ubíqua, né? Computação ubíqua. Vamos lá. Os smartwatches é um tipo de dispositivo que tá dentro da computação vestível, certo? E de forma similar aos smartphones, esses smartwatches eles trazem vários sensores. Sensor de frequência, né? Frequência cardíaca, pressão arterial, acelerômetro. Cada vez mais esses dispositivos eles estão trazendo mais sensores, né? Sensor de campo magnético e tal e tal. Agora, deixa eu falar para vocês a aplicação. Imagine uma aplicação do tipo aplicação de match, né, para aproximar as pessoas, baseada em smartwatch. Ah, tá, baseada em smartwatch? Sim, tá, a aplicação vai rodar no smartwatch. Mas qual é a diferença dessa aplicação rodar no smartphone? Aí vem a inovação. Imagina se a gente desenvolvesse uma aplicação para o smartwatch explorando o sensor de frequência, o sensor que monitora o batimento cardíaco de uma pessoa. Tá. E aí, através desse sensor, ele ficaria monitorando a frequência cardíaca de uma pessoa. Isso é muito usado por atletas, por pessoas que fazem atividade física, né? Esse sensor, o smartwatch, né? Esse tipo de aplicação que fica monitorando a frequência cardíaca. Então, imagina uma aplicação similar, né, que monitora a frequência cardíaca e através de uma inteligência artificial, essa inteligência artificial ela consegue interpretar a frequência cardíaca de uma pessoa para detectar, através da frequência cardíaca, qual é a emoção, qual é o sentimento que é despertado nessa pessoa quando ela se depara com uma outra pessoa. Entenderam a ideia? Imagina que um rapaz ele está com um smartphone, um smartwatch, na verdade, né? Um smartwatch, rodando essa aplicação. E aí tem uma jovem, uma moça, que está com o smartwatch dela rodando essa aplicação. E de repente os dois estão numa balada, sei lá, numa festa. E aí de repente ao se aproximarem, né, se houver um interesse, aí um match, uma atração, né,
a frequência cardíaca vai disparar, vai ocorrer né, alguma manifestação, alguma emoção, algum sentimento. E aí, essa aplicação rodando no smartwatch, ela consegue interpretar através de um modelo de inteligência artificial. E ao interpretar que uma determinada pessoa despertou um determinado sentimento, essa aplicação pode avisar ambas as pessoas. Estão me entendendo? Sei lá, através de um coração que aparece na tela do smartwatch, indicando que houve um match, ou através de um emoji, sei lá. Vocês estão entendendo? Então, assim, é um exemplo né, de computação ubíqua, de uma aplicação de computação ubíqua. Pô, valeu, Vinícius. Que parece ser uma coisa boba e tal, mas eu tenho certeza que é uma aplicação que chamaria muita atenção, principalmente dos jovens conectados, né? Chamaria bastante atenção. É uma forma diferente de fazer um match, né? Usando inteligência artificial, usando computação vestível, usando computação ubíqua. Eu queria poder desenvolver essa aplicação, sabe? Mas eu não desenvolvi ainda, porque realmente eu não tenho tempo. Não tenho tempo. E seria uma aplicação que eu acho que chamaria bastante atenção. Bastante atenção. Seria uma novidade isso aí. Agora, a questão é que os smartwatches, eles ainda são caros, né? Ainda não são acessíveis. Mas assim como ocorreu com os smartphones, que inicialmente eram muito caros e com o passar do tempo foi reduzindo o valor, eu acredito que acontecerá a mesma coisa com os smartwatches. Lembrando também que tem as pulseiras inteligentes, que elas já possuem, né, um razoável poder computacional e são mais baratas, né, dependendo do modelo. Então, tá aí, ó, uma ideia. Vocês estão me entendendo? Dá para fazer coisas muito legais, assim. Não sei se vocês gostaram da ideia. Só o Vinícius achou legal, eu acho. Né? Mas veja só, eu acho que pode dar certo, porque se um TikTok da vida faz sucesso, pô, né? Se um TikTok da vida faz sucesso para caramba hoje em dia, por que uma aplicação como essa não faria, né? As pessoas, elas gostam disso, né? Elas gostam desse tipo de serviço, de aplicação e tal. Gostam de brincar com isso, gostam, né? Estão entendendo? Então, a computação ubíqua, ela permite que a gente desenvolva esse tipo de aplicação. Né? Poxa vida, eu pensei que a galera ia gostar, mas foi só o Vinícius mesmo, hein? Tá bom, beleza. Então, se eu desenvolvesse essa aplicação, vocês não iriam usar, né? Tá, então vamos lá. Então, a computação, né, Orable, como eu já falei, ela é uma sub-área da computação ubíqua e a ideia é que os usuários eles utilizem dispositivos sobre o seu corpo, anexados às suas roupas, ou usados por meio de relógios, jaquetas, joias, óculos, né? E isso veio para ficar. Veio para ficar, né? Para nós, desenvolvedores, é ótimo, porque a gente vai desenvolver software para esses dispositivos vestíveis, né? E isso é ótimo. Ótimo, ótimo. Beleza? Bom, a computação vestível antigamente era assim, ó. Só para brincar um pouquinho, eu coloquei essas duas figuras aqui, né? E é interessante, né? Hoje tudo isso aqui cabe na palma da mão da gente, né? Beleza? Até anel, né? Anel inteligente. Tem aí no mercado já disponível. Beleza, vamos lá para uma outra sub-área. Interfaces tangíveis ou transparentes. Essa sub-área é muito legal também. Muito legal. A ideia é a gente desenvolver novos mecanismos
de interação entre usuário e máquina, entre usuário e aplicação, né? Melhorar a experiência do usuário, né? Hoje, essa expressão, né? UX, né? Tem sido bastante ressaltada, né? A importância. E a ideia é tornar a interação entre o usuário e a máquina extremamente natural, né? Natural e tangível. Então, exemplos de aplicações que são baseadas em interfaces tangíveis ou transparentes, nós podemos citar, né, reconhecedores de gestos, reconhecedores de voz, reconhecimento de escrita, né, aplicações que são baseadas nessas abordagens é uma tendência também, né? Opa, finalmente me chamaram. Pô, é só o Thiago que fala nessa turma. Pô, Thiago, diga lá. Professor, me surgiu uma dúvida agora, o senhor falando de computação tangível, né? Me lembrou aqueles filmes, sabe, do Vingadores, acho que o senhor deve ter assistido já, que sei lá, o Tony Stark ele começa a mexer lá no Jarvis e puxa o negócio pra cá, puxa o negócio pra lá e assim, ele tá mexendo naquela inteligência artificial ali, como se a gente estivesse mexendo no mouse e no teclado. Você acha que em um futuro isso vai ser realidade ou aquilo ali tipo pura ficção mesmo que por exemplo, nunca a gente chegaria num nível daquele? Rapaz, eu sempre, quando assisto, eu fico impressionado. Assim, pensando se isso seria possível. Rapaz, você me colocou numa situação agora. Assim, deixa eu te falar. Eu não gosto de usar a palavra nunca, sabe? Não gosto. É uma palavra que não faz parte do meu dicionário. Assim. Eu sou um cara muito otimista, principalmente com relação ao futuro, assim, com relação à tecnologia, com relação às possibilidades. Então, nunca para mim não faz parte do meu dicionário. Então, o que acontece? Hoje já existe algumas tecnologias que viabilizam que seja possível realizar um tipo de interação similar à interação que a gente vê lá no filme do Homem de Ferro, do Tony Stark. Imagina só, você poder, por exemplo, vestir uma luva que ela vai ser repleta de sensores, especialmente, vamos colocar aí um acelerômetro, um gravitômetro, giroscópio, uma série de sensores que você pode embarcar numa luva. Conforme você realiza determinados gestos, esses sensores eles capturam o gesto, o movimento que você faz e enviam isso para uma inteligência que ela interpreta o que você está fazendo no espaço. E através dessa interpretação, ela vai executar uma ação correspondente, um comando correspondente à ação inteligente para a qual ela foi programada. Né? E aí, juntando isso com holografia, que é uma tecnologia que já é realista, já existe, né? Por que não? Combinando essas duas tecnologias, né? Holografia e mais reconhecimento de gestos, entendeu? Então, assim, eu acredito sim. A Microsoft, ela tem um produto, acho que o Derek já deve ter até brincado com isso, que é aquele óculos de VR não chega a ser VR, né? Hein, Derek? Tá aí? Ainda tá aí online? Ou já saiu? Tô sim. No caso, ele é de realidade aumentada, é o HoloLens 2. Pois é. Você tem uma interação totalmente natural com ele, você usa somente suas mãos e gestos, né? E você consegue interagir com hologramas. Pois é. Então, assim, eu acredito que sim. Acredito que existe uma possibilidade desse tipo de tecnologia no futuro aí fazer parte do nosso dia a dia.
Bem legal. Então, tirou. Eu acho que valeria até a pena dar uma olhada que, enfim, no mercado está crescendo bastante essa adoção de wearables, né? Principalmente questão de óculos inteligentes. Já tem um anúncio da Apple aí. Hoje mesmo a gente teve um anúncio do Facebook também, com um mais simples, que é só de captura de vídeos. E até lá na China também, empresas como a Oppo, elas têm lançado já aparelhos no mercado. Então acho que é uma tendência aí que vai se fortificar bastante agora nos próximos tempos. Beleza. Não sei se todos vocês já tiveram alguma experiência com realidade aumentada ou realidade virtual através dos óculos de VR. A experiência que eu tive com VR não foi boa. Eu tenho me faz mal, sabe, assim, não me sinto bem quando eu estou usando VR. Mas isso é uma particularidade minha, né? Uma questão mesmo de processamento sensorial meu, né? Uma coisa física, também cerebral, vamos dizer assim, neurológica. Então, para algumas pessoas, em algumas pessoas isso acontece. Então, os caras estão trabalhando justamente para tentar resolver esse problema. Isso é um dos entraves para que a realidade aumentada, a realidade virtual, mediada através de um smart glass, de um óculos, seja, né, cada vez mais usada. Ok? Deixa eu voltar então. Bom, então é isso, né? Reconhecimento de voz, os reconhecedores de voz, as assistentes, elas fazem parte do nosso dia a dia, já estão fazendo parte do nosso dia a dia. Reconhecimento de gestos, reconhecimento de escrita, né? E é importante ressaltar que por detrás desses 3 tipos de interfaces, tangíveis ou transparentes, está a inteligência artificial, né? Está aí um machine learning, deep learning por detrás de tudo isso aí. Finalmente, a computação sensível ao contexto. A computação sensível ao contexto, ela trata do desenvolvimento de software capaz de adaptar o seu comportamento de acordo com o contexto onde ele é utilizado. O Google está explorando muito a computação sensível ao contexto, né? Quando você digita, por exemplo, aqui, ó, isso aqui foi um teste que eu fiz, mas quando você digita aqui, sei lá, digita imóveis, né? Ele detecta a minha localização, a cidade onde eu estou, e ele mostra para mim aqui no mapa da cidade de Manaus, que é a cidade onde eu estou, que ele automaticamente ele detectou através de um sensor lógico, né? Ele mostra aqui no mapa para mim imobiliárias, né? Empresas que trabalham com vendas de imóveis, certo? Então, se eu digitar aqui imóveis, ele já detectou minha localização, já renderizou aqui um mapa para mim mostrando imóveis, né? Provavelmente esses imóveis, essas empresas que trabalham com venda de imóveis são anunciantes. O Google é daí que ele ganha, né? Ele monetiza. Então são anunciantes que pagam para ele mostrar, né, no mapa quando o usuário realiza alguma pesquisa, alguma busca, né? Certo? Então o Google ele explora muito isso, né? São os anúncios que são sensíveis ao contexto, certo? O ranqueamento dele também tem procurado explorar o contexto, principalmente quando eu falo de contexto, me refiro ao histórico de navegação do usuário, né? O histórico de navegação, que ele explora. Se você estiver logado no Google e você começa a navegar, começa a acessar sites, tudo isso é registrado, né? Vocês sabem disso, né? E aí o Google ele usa isso, né? É uma forma de obter o contexto do usuário, certo? Outra coisa também que é um pouco assustadora, acho que valeria até a pena vocês fazerem esse teste, que os smartphones
eles ficam monitorando, né? Eles ficam escutando mesmo. Parece até uma história de teoria da conspiração, né? Mas esses caras eles ficam ligados ali, escutando e tal, o ambiente. E não sei se isso já aconteceu com vocês, por isso que eu falei, fazer uma experiência de bater um papo perto do smartphone. É sério mesmo. E aí experimente acessar o Google, acessar a web. E vocês vão se deparar com anúncios que possuem uma correspondência com o assunto que vocês estavam falando. É maluco isso, né? Inclusive, já existe aí um movimento, né, para impedir que isso ocorra. E parece teoria da conspiração, mas eu já fiz alguns testes e comigo aconteceu. Eu fiquei bem assustado. E assim, é uma forma de captura do contexto do usuário que a gente não tem o controle. Isso é muito ruim, né? Não sei se vocês souberam também, uma vez, houve um caso nos Estados Unidos onde um casal, eles discutiram, houveram ofensas, parece que o marido falou ofensas, né, pesadas para a mulher, para a namorada, parece que chegou a ter agressão física. E no lugar onde ocorreu, tinha lá uma Alexa, né? E aí, né, o caso foi parar na polícia, houve uma investigação e a polícia, ela usou a Alexa, ela usou o monitoramento que a Alexa faz do ambiente para coletar dados que pudessem provar, né, que o cara cometeu um crime, né, com relação à namorada. E eles usaram, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala perto de uma Alexa, né, perto do smartphone. Beleza? Se vocês ficaram curiosos em relação ao que eu estou falando, dê uma pesquisada sobre isso. Tá bom? Então aqui eu estou mostrando um exemplo de computação acessível ao contexto, que é o resultado de uma busca no Google. Aqui tem um outro exemplo, né, que é uma aplicação, é o Foursquare, né, que de acordo com a tua localização tu consegue visualizar os teus amigos que estão perto de você, que fizeram check-in, né? E você consegue também visualizar recomendações de lugares para você ir, usando uma filtragem colaborativa. Estão lembrados disso? Uma filtragem colaborativa mais sensível ao contexto, que é uma versão mais moderna da filtragem colaborativa que vocês aprenderam na disciplina passada. Então vocês começam a perceber, né, a ligação dos assuntos que eu tenho ensinado, né? E são assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte das aplicações que a gente utiliza, e que essas aplicações utilizam, exploram, né, essas técnicas que eu tenho mostrado, justamente para oferecer para o usuário uma experiência, né, de interação mais rica, mais natural, mais inteligente, né, fazer um diferencial é o que eu venho insistindo, né. Essa aplicação aqui, eu achei, não sei se vocês chegaram a usar essa aplicação algum dia. Acho que ela não está mais online, que é uma aplicação que eu achei ela interessante, mas ela poderia ter se desenvolvido de uma forma mais inteligente. Na época que tinha Ronda dos Bairros, Ronda no Bairro, não sei se vocês lembram disso aí, devem lembrar com certeza, não faz tanto tempo assim. E a gente podia, através desse aplicativo, a gente poderia visualizar no mapa as delegacias, é isso? Né? Os DIP, né? DIP, exatamente, essa é a palavra, né? É o termo correto. DIPs, né? Espalhados pela cidade. E, basicamente isso, né? E aí, por exemplo, aqui você visualizava a sua localização e você visualizava o DIP mais próximo e você conseguia, através dos recursos do Google Maps, traçar aqui uma rota e tal, né? Basicamente era isso que a aplicação fazia.
Mas essa aplicação ela poderia ser melhorada de uma forma significativa se ela fosse sensível ao contexto do usuário. Mostrando para o usuário aqui nesse mapa informações relacionadas à segurança de uma forma sensível ao contexto do usuário. Né? Imagine se os veículos da polícia fossem equipados com um dispositivo computacional que permita monitorar, né, esse veículo e, através desse monitoramento, alimentar uma aplicação que os usuários poderiam acessar para terem acesso a respeito de informações relacionadas à segurança. Agora, isso é um lado bom da coisa, né? O lado do bem, né? Poderia ser usado para o bem, né? Mas poderia ser usado para o mal também, né? Os bandidos poderiam usar isso para monitorar, né, a situação da segurança e dessa forma evitar, né, serem surpreendidos pela polícia, né? Ok? Nós já estamos caminhando para o final, são 19h38. Eu vou parar aqui nesse slide. Né? Então, a computação sensível ao contexto foca no desenvolvimento de pesquisas voltadas para a criação de mecanismos voltados para a aquisição de contexto, técnica de representação e modelagem de contexto, metodologia de engenharia de software para apoiar projetos e sistemas sensíveis ao contexto e ferramentas para suporte à construção de sistemas sensíveis ao contexto. Próxima aula eu vou explicar com calma, né, cada um desses itens aqui, tá bom? E a gente vai, né, trabalhar com cada um desses itens nessa disciplina, que fazem parte da computação sensível ao contexto, e por meio delas a gente desenvolve, né, uma aplicação, um sistema sensível ao contexto. Tá bom, pessoal? Vou parar por aqui que a gente já chegou no horário. Deixa eu fechar aqui, ó. E é isso, tá bom? Depois eu vou colocar essa aula lá no grupo. Eu vou colocar a gravação, né, o vídeo e o slide. Lembrando que lá no meu grupo, né, lá no meu canal, já tem uma playlist sobre, tá aqui, ó, sobre computação ubíqua, né, com vários vídeos, certo? Inclusive, uma boa parte desses vídeos que estão aqui trata a respeito de conteúdo que a gente vai ver nessa disciplina. Beleza? Então, quem quiser já começar a ver para se adiantar e tal, né? Tá bom? É isso. Alguma pergunta? Vou parar aqui a minha apresentação. A gravação.